Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo nesta nova manhã que o Senhor preparou para nós. Hoje quero te convidar para algo muito especial. Começar o teu dia orando o Salmo 121 pela proteção da tua família. Este salmo é como um escudo espiritual que envolve todos aqueles que amamos. É a promessa de que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantas vezes acordamos com o coração apertado, pensando nos perigos que os nossos filhos podem enfrentar, nas incertezas do caminho que o nosso cônjuge vai percorrer, nas ameaças invisíveis que rondam o nosso lar. É natural sentir essa preocupação, porque amamos profundamente. Mas existe um lugar onde podemos depositar toda essa ansiedade. Existe um refúgio seguro onde a nossa família encontra cobertura, a proteção do Altíssimo. O Salmo 121 não é apenas uma leitura bonita, é uma declaração de fé que ativa a vigilância de Deus sobre cada membro da tua casa. Quando oras este salmo, estás a invocar o guardião que nunca dorme, que nunca descansa, que mantém os seus olhos sobre os teus amados a cada segundo. Se hoje acordas com medo pelo futuro dos teus filhos, se te preocupas com a segurança do teu lar, se sentes que precisas de uma proteção que vai além do que podes oferecer, então esta oração é para ti. Escreve nos comentários: Deus protege a minha família, e junta-te a esta corrente de fé. Fica comigo até ao final, porque vais experimentar como a paz de Deus pode inundar o teu coração quando entregas os teus nas mãos dele. O Salmo 121 começa com uma pergunta que ecoa no coração de cada pai e cada mãe: de onde virá o meu socorro? Vivemos numa época onde os perigos parecem multiplicar-se a cada dia, onde as notícias nos enchem de temor, onde sentimos que não temos controle sobre tantas coisas que podem afetar os nossos amados. Mas a resposta do salmista é poderosa e definitiva. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem da nossa capacidade de proteger, não vem dos nossos recursos limitados, não vem das nossas preocupações constantes. Vem daquele que tem todo o poder, toda a autoridade, toda a capacidade de guardar o que é precioso para nós. Quando oramos este salmo pela nossa família, estamos a reconhecer que existe um guardião superior a qualquer ameaça. O salmo promete que ele não permitirá que o nosso pé vacile, que aquele que nos guarda não dormitará. Que promessa extraordinária! Enquanto dormimos, ele vigia. Enquanto trabalhamos, ele protege. Enquanto os nossos filhos estão na escola, ele está com eles. Enquanto o nosso cônjuge viaja, ele vai ao lado. O Senhor é descrito como a nossa sombra à nossa direita, o que significa que ele está sempre presente, sempre próximo, sempre atento. Esta oração matinal estabelece uma cobertura espiritual que permanece durante todo o dia sobre cada pessoa da tua casa. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar, com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, nós vimos a tua presença nesta manhã com corações gratos e cheios de esperança. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Neste momento, erguemos as nossas famílias diante de ti, cada membro, cada nome, cada rosto que amamos profundamente. Senhor,
Tu conheces cada um deles melhor do que nós mesmos. Conheces os seus medos, os seus sonhos, os seus desafios. Tu sabes o que enfrentarão hoje, as tentações que surgirão, as decisões que terão de tomar. Por isso, pedimos a tua proteção soberana sobre cada vida que está debaixo do nosso teto. Que o teu escudo espiritual nos envolva completamente. Declaramos que o nosso socorro vem de ti, Senhor, que fizeste os céus e a terra. Não há nada impossível para ti. Não há ameaça que seja maior do que o teu poder. Confiamos que tu não permitirás que os nossos pés vacilem, que guardarás os nossos passos em todos os caminhos. Protege os nossos filhos, Senhor. Onde quer que estejam hoje, na escola, na rua, com os amigos, que a tua mão esteja sobre eles. Livra-os de acidentes, de más companhias, de influências negativas, de tudo o que possa prejudicar o seu desenvolvimento físico, emocional e espiritual. Pai, cobre os nossos filhos com o teu sangue precioso. Que anjos acampem ao redor deles, que nenhum mal os toque, que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Dá-lhes discernimento para escolher o bem e rejeitar o mal. Que cresçam em sabedoria, em estatura, em graça diante de ti e dos homens. Protege as suas mentes de pensamentos impuros, os seus corações de amargura, os seus olhos de coisas que não edificam. Senhor, guarda os nossos cônjuges. Protege os nossos maridos, as nossas esposas, em todos os lugares onde pisarem hoje. No trabalho, no trânsito, em cada compromisso, que a tua presença vá com eles. Livra-os de acidentes de viação, de perigos no trabalho, de pessoas mal intencionadas, de situações de risco, que voltem para casa em segurança ao final do dia. Fortalece o nosso casamento, Senhor. Protege a nossa união de toda investida do inimigo. Não permitas que a rotina apague o amor, que as dificuldades criem divisão, que mal-entendidos gerem distância. Ajuda-nos a cultivar o respeito mútuo, a comunicação saudável, o perdão constante. Que o nosso lar seja um reflexo do teu amor aqui na terra. Pai, protege os nossos pais idosos, os nossos avós. Dá-lhes saúde, lucidez, conforto nos seus dias. Que sintam o nosso amor e cuidado, que nunca se sintam abandonados ou esquecidos. Ajuda-nos a honrá-los como tu ordenas, a cuidar deles com paciência e ternura. Senhor, guarda os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos sobrinhos, toda a nossa família estendida. Onde quer que estejam, que a tua mão protetora esteja sobre eles. Livra-os de enfermidades, de vícios, de caminhos tortuosos. Traz de volta aqueles que se desviaram, restaura relacionamentos quebrados, cura feridas antigas. Pai, protege a nossa casa física, que seja um lugar de paz, de alegria, de refúgio. Afasta todo o perigo de incêndio, de roubo, de invasão, de desastres naturais. Que os anjos montem guarda nas portas, nas janelas, em cada canto. Que nenhum espírito maligno tenha permissão para entrar. Que toda opressão seja quebrada, que toda maldição seja anulada pelo poder do sangue de Jesus. Consagra cada cômodo da nossa casa para a tua glória. Que haja risos na sala, descanso nos quartos, provisão na cozinha, limpeza em cada espaço. Senhor, protege as nossas finanças, guarda-nos da escassez, da má administração, de perdas inesperadas. Ensina-nos a gerir com sabedoria o que tu nos dás. Multiplica o fruto do nosso trabalho. Abre portas de provisão. Fecha portas de desperdício. Que nunca falte o necessário na nossa mesa. Que possamos ser generosos com os que têm menos. Livra-nos de dívidas opressoras, de compromissos financeiros que nos escravizam. Pai, protege a nossa saúde. Fortalece o nosso sistema imunológico, renova as nossas forças a cada manhã. Onde a doença traz cura, onde a dor traz alívio, onde há diagnósticos difíceis, traz esperança e milagres.
Que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo, que cuidemos dele com responsabilidade. Dá-nos disciplina para nos alimentarmos bem, para descansarmos adequadamente, para nos exercitarmos regularmente. Senhor, protege a nossa saúde mental e emocional. Vivemos tempos de muita pressão, ansiedade, depressão. Guarda as nossas mentes de pensamentos destrutivos, de comparações que nos roubam a paz, de expectativas irreais que nos frustram. Enche-nos com os teus pensamentos, com a tua verdade, com a tua perspectiva sobre a vida. Pai, protege os nossos relacionamentos dentro da família. Que haja harmonia entre pais e filhos, compreensão entre irmãos, respeito entre todos. Ajuda-nos a resolver conflitos com maturidade, a pedir perdão quando erramos, a perdoar quando somos feridos. Que a nossa casa não seja um campo de batalha, mas sim um refúgio de amor. Senhor, protege a nossa reputação como família. Guarda-nos de escândalos, de situações vergonhosas, de comportamentos que desonrem o teu nome. Que sejamos conhecidos como uma família que te serve, que te ama, que vive conforme os teus princípios. Que o nosso testemunho seja luz em meio à escuridão deste mundo. Pai, protege os sonhos e projetos da nossa família, os planos que temos para o futuro, as metas que estabelecemos juntos. Que tudo o que empreendermos seja abençoado por ti. Se algum plano não vem de ti, mostra-nos claramente. Se algum projeto é da tua vontade, abre todas as portas necessárias. Que caminhemos sempre na direção que tu apontas, confiando que os teus planos são sempre melhores que os nossos. Senhor, protege a nossa família de divisões. O inimigo tenta constantemente semear discórdia, criar mal-entendidos, alimentar ressentimentos. Não permitas que isso aconteça, que o amor prevaleça sempre, que a paciência seja abundante, que a comunicação seja clara e sincera. Ajuda-nos a valorizar uns aos outros, a celebrar as vitórias de cada membro, a apoiar nos momentos de dificuldade. Pai, protege a nossa fé como família. Que cresçamos juntos espiritualmente, que tenhamos momentos de oração em conjunto, que a tua palavra seja discutida e vivida no nosso lar. Que os nossos filhos vejam em nós um exemplo de fé genuína, não de hipocrisia religiosa. Que amem a ti não por obrigação, mas por convicção própria. Planta no coração de cada membro da família uma paixão genuína por ti. Senhor, protege o nosso testemunho na comunidade onde vivemos. Que sejamos conhecidos como uma família que ajuda, que estende a mão, que demonstra o teu amor de forma prática. Usa-nos para abençoar os nossos vizinhos, para levar esperança aos que sofrem, para ser ponte entre pessoas e ti. Que a nossa casa seja um farol de luz no nosso bairro. Pai, protege as amizades que cada membro da família cultiva. Dá-nos discernimento para escolher bem com quem andamos. Afasta pessoas tóxicas, manipuladoras, que querem nos prejudicar. Aproxima pessoas de bem, que nos edificam, que nos inspiram a ser melhores. Que as amizades dos nossos filhos sejam saudáveis e construtivas. Senhor, protege o nosso tempo juntos como família. Neste mundo tão corrido, é fácil que cada um siga o seu rumo e percamos a conexão. Ajuda-nos a priorizar momentos de qualidade juntos, conversas significativas, refeições compartilhadas, memórias criadas. Que olhemos para trás um dia e tenhamos uma história bonita para contar. Pai, protege a educação dos nossos filhos. Que tenham acesso a boas escolas, a professores dedicados, a oportunidades de aprendizado. Dá-lhes inteligência, concentração, memória, vontade de aprender. Que se destaquem nos estudos não por orgulho, mas para glorificar a ti. Abre portas para bolsas de estudo, para cursos, para experiências que ampliem os seus horizontes. Senhor, protege o futuro dos nossos filhos. Os planos que tu tens para eles são de paz e não de mal, para lhes dar esperança e um futuro.
Guia-os na escolha da profissão, na escolha do cônjuge, nas decisões importantes da vida. Que não se desviem do caminho que tu traçaste para eles. Que realizem o propósito para o qual foram criados. Pai, protege a nossa família de vícios e dependências. De álcool, drogas, jogos, pornografia, tudo o que escraviza e destrói. Se alguém já está preso em algum vício, liberta agora pelo teu poder. Quebra correntes, destrói fortalezas, traz libertação completa. Que a nossa família seja livre para te servir com alegria. Senhor, protege a nossa família de acidentes, no trânsito, em casa, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos. Que os teus anjos nos guardem em todos os nossos caminhos. Se houver perigo à frente, desvia o nosso caminho. Se houver ameaça, envia avisos ao nosso espírito. Que nenhum de nós saia de casa sem a tua cobertura espiritual. Pai, protege a nossa família de doenças graves, de câncer, de doenças cardíacas, de males que ameaçam a vida. Fortalece o nosso sistema imunológico, purifica o nosso sangue, renova cada célula do nosso corpo. Que vivamos vidas longas e saudáveis, cumprindo o propósito que tens para nós. Senhor, protege a nossa família de perdas prematuras. Que nenhum de nós seja tirado antes do tempo, que completemos os nossos dias conforme o teu plano. Se a morte vier, que seja em paz, em idade avançada, após uma vida bem vivida. Mas enquanto estivermos aqui, guarda-nos com zelo. Pai, protege a alegria no nosso lar. Que o riso seja frequente, que a leveza esteja presente, que não percamos a capacidade de nos divertir juntos. A vida já é suficientemente pesada lá fora. Que a nossa casa seja um lugar de descompressão, de renovação, de prazer em estar juntos. Ajuda-nos a criar tradições familiares que fortaleçam os nossos laços. Senhor, protege a intimidade no nosso casamento. Que o romance não morra, que a atração permaneça, que a vida sexual seja saudável e satisfatória para ambos. Protege-nos de tentações externas, de comparações, de fantasias que nos afastam um do outro. Que sejamos fiéis, não apenas no corpo, mas também no coração e na mente. Pai, protege a nossa família de fofocas e calúnias. Que a nossa vida privada seja respeitada, que não sejamos alvo de comentários maldosos. Se alguém fala mal de nós, que a verdade prevaleça. Ajuda-nos a não nos preocuparmos excessivamente com opiniões alheias, mas a vivermos para te agradar. Senhor, protege as gerações futuras da nossa família, os netos que ainda virão, os bisnetos que nem imaginamos. Que a fé seja transmitida de geração em geração. Que o teu nome seja honrado em cada descendente nosso. Quebra maldições geracionais, estabelece bênçãos geracionais. Que a nossa linhagem seja marcada pela presença de Deus. Pai, protege a nossa família de espíritos de divisão, de confusão, de rebeldia. Que o inimigo não encontre brecha para entrar. Sela cada porta, fecha cada janela espiritual. Que a nossa casa seja território consagrado a Ti, onde o mal não tem autoridade. Enchemos cada cômodo com louvor, com oração, com a Tua palavra. Senhor, protege a nossa família de comparações destrutivas. Que não invejemos o que outras famílias têm, que não nos sintamos inferiores ou superiores a ninguém. Que sejamos gratos pelo que Tu nos deste, que celebremos as nossas particularidades, que aceitemos as nossas limitações com humildade. Cada família tem a sua história, e a nossa é única e preciosa aos Teus olhos. Pai, protege os momentos de crise que inevitavelmente virão. Quando enfrentarmos tempestades, que a nossa fé não seja abalada. Quando passarmos por vales, que sintamos a Tua presença. Quando a dor bater à porta, que encontremos consolo uns nos outros e em Ti. Que as crises nos aproximem em vez de nos separar. Senhor,
protege a nossa família de orgulho e arrogância. Que sejamos humildes, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de Ti. Que tratemos todas as pessoas com respeito, independentemente da sua posição social. Que os nossos filhos cresçam com empatia, com compaixão, com sensibilidade às necessidades alheias. Pai, protege a nossa família de injustiças. Se formos acusados falsamente, defende-nos. Se formos tratados injustamente, intervém. Tu és o nosso advogado, o nosso defensor, aquele que luta as nossas batalhas. Confiamos que farás justiça no tempo certo. Não precisamos nos vingar, porque a vingança te pertence. Senhor, protege a memória da nossa família, que recordemos os bons momentos, que guardemos no coração as lições aprendidas juntos, que contemos as histórias que fortalecem a nossa identidade. Que criemos um legado de fé, de amor, de valores sólidos para as próximas gerações. Pai, protege a nossa família de desânimo e desesperança. Quando as circunstâncias parecerem impossíveis, lembra-nos de que Tu és o Deus do impossível. Quando o cansaço vier, renova as nossas forças. Quando a tristeza invadir, consola os nossos corações. Que sempre haja luz no fim do túnel, porque Tu és a nossa luz. Senhor, protege a nossa família de isolamento. Que não nos fechemos em nós mesmos, que mantenhamos conexões saudáveis com a igreja, com a comunidade, com outros que caminham na fé. Que sejamos abençoados e que sejamos bênção, que recebamos apoio quando precisarmos e que ofereçamos apoio quando outros precisarem. Pai, protege cada palavra que dizemos uns aos outros dentro de casa. Que as nossas bocas pronunciem bênção e não maldição, encorajamento e não crítica destrutiva, verdade em amor e não mentiras convenientes. Que as palavras edifiquem, que curem feridas em vez de abri-las. Ajuda-nos a pedir perdão quando falamos o que não devíamos. Senhor, protege a nossa família de consumismo e materialismo. Que não coloquemos a nossa confiança nas coisas, que não busquemos felicidade no que podemos comprar. Ensina-nos a viver com simplicidade, a valorizar o que realmente importa, a investir no eterno e não apenas no temporal. Que sejamos ricos em boas obras. Pai, protege a nossa família de preconceitos e discriminação. Que não julguemos ninguém pela aparência, pela raça, pela condição social. Que vejamos cada pessoa como Tu vês, como alguém criado à Tua imagem, digno de respeito e amor. Que os nossos filhos cresçam livres de ódio, cheios de amor pelo próximo. Senhor, protege as decisões que tomamos como família, as grandes e as pequenas. Dá-nos sabedoria para escolher o melhor caminho. Quando tivermos de mudar de cidade, de escola, de emprego, que a Tua vontade seja clara. Que não tomemos decisões precipitadas nem por medo nem por impulso, mas sempre buscando a Tua direção. Pai, protege a nossa família de espíritos de medo, medo do futuro, medo de não ser suficiente, medo de perder o que temos, medo da morte. Substitui todo medo por fé, toda ansiedade por paz, toda insegurança por confiança em Ti. Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Senhor, protege os talentos e dons de cada membro da família. Que descubramos para que fomos criados, que desenvolvamos as habilidades que Tu nos deste, que usemos tudo para a Tua glória. Que ninguém viva abaixo do potencial que Tu colocaste dentro de si. Abre portas para que cada dom seja exercido e reconhecido. Pai, protege a nossa família de espíritos de enfermidade. Quebramos agora toda a maldição de doenças hereditárias, de males que passam de geração em geração. Declaramos saúde sobre a nossa linhagem, que o sangue de Jesus purifique a nossa genética, que restaure o que foi danificado, que previna o que poderia vir.
Pai, protege a nossa família de espíritos de competição e rivalidade entre irmãos. Que cada filho saiba que é único, que é amado igualmente, mas de forma particular. Que não haja favoritismo, que não haja comparações prejudiciais. Ajuda-nos como pais a celebrar as diferenças, a nutrir as individualidades, a amar cada um conforme as suas necessidades específicas. Senhor, protege o nosso descanso, que tenhamos noites de sono reparador, que acordemos renovados. Afasta pesadelos, insônias, terrores noturnos, que a nossa casa seja lugar de paz, onde todos podem descansar seguros, sabendo que Tu guardas a porta. Que o sono seja tranquilo e os sonhos sejam abençoados. Pai, protege a nossa família até o fim dos nossos dias. Que caminhemos juntos nesta jornada terrena, apoiando-nos mutuamente, crescendo juntos, amando-nos incondicionalmente. E quando chegar o momento de partirmos desta terra, que todos nos reencontremos na eternidade contigo. Que nenhum se perca, que todos cheguem ao teu reino. Esta é a nossa maior esperança e oração. Senhor, selamos agora esta oração com fé absoluta de que Tu ouves e respondes. Confiamos que a Tua proteção está sobre a nossa família neste dia e sempre. Que o Salmo 121 seja realidade viva na nossa casa. Tu és o nosso guardador. Tu não dormes nem cochilhas. Tu guardas a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Em Ti encontramos segurança total. Obrigado, Pai, por seres fiel, por cumprires as Tuas promessas, por amares a nossa família mais do que nós mesmos podemos amar. Descansamos na certeza de que estamos seguros nas Tuas mãos. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam dados a Ti, nosso protetor e guardador eterno. Pai, protege a nossa família de espíritos de inovação sem sabedoria, que não corramos atrás de toda novidade, que não abandonemos o que é sólido e verdadeiro. Ajuda-nos a discernir entre mudança necessária e instabilidade, que tenhamos raízes profundas e asas fortes. Senhor, protege a nossa família de espíritos de exaustão, que saibamos descansar, que respeitemos os nossos limites, que não nos sobrecarreguemos. Ensina-nos o ritmo saudável entre trabalho e descanso, que não cheguemos ao esgotamento porque não soubemos parar a tempo. Pai, protege a nossa família de espíritos de negligência com a saúde mental, que busquemos ajuda profissional quando necessário sem vergonha, que entendamos que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, que quebremos estigmas, que apoiemos quem sofre, que sejamos compassivos. Senhor, protege a nossa família de espíritos de alienação da realidade. Que não fujamos dos problemas, que não vivamos em negação. Dá-nos coragem para enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. Que sejamos realistas, mas não derrotistas, conscientes, mas não desesperançados. Pai, protege a nossa família de espíritos de obsessão por aparências. Que não vivamos para impressionar, que não nos escravizemos à opinião alheia, que não gastemos o que não temos em coisas que não precisamos. Que a nossa beleza seja interior, que o nosso valor não esteja no que vestimos ou possuímos. Senhor, protege a nossa família de espíritos de negligência com o meio ambiente. Que sejamos bons mordomos da criação que nos confiaste. Que cuidemos do planeta, que não desperdicemos recursos, que pensemos nas gerações futuras. Ajuda-nos a viver de forma sustentável e responsável. Pai, protege a nossa família de espíritos de indiferença política, que sejamos cidadãos conscientes, que votemos com sabedoria, que nos posicionemos em questões importantes. Que sejamos sal e luz também na esfera pública, influenciando para o bem, defendendo a justiça. Senhor, protege a nossa família de espíritos de fanatismo político. Que não coloquemos a política acima da fé,
que não dividamos a igreja por causa de partidos. Ajuda-nos a lembrar que o nosso reino não é deste mundo, que a nossa cidadania é celestial, que nenhum político é salvador. Pai, protege a nossa família de espíritos de racismo e preconceito, que vejamos todas as pessoas como criadas à tua imagem, independentemente de cor, raça, etnia, que combatamos toda forma de discriminação, que sejamos voz pelos que não têm voz. Livra-nos de todo preconceito enraizado. Senhor, protege a nossa família de espíritos de machismo e misoginia. Que os homens honrem as mulheres, que as tratem com respeito e dignidade. Que as mulheres conheçam o seu valor, que não aceitem ser diminuídas, que haja igualdade, respeito mútuo, parceria verdadeira. Pai, protege a nossa família de espíritos de violência doméstica, que a nossa casa nunca seja palco de agressões físicas, verbais, psicológicas. Se houver qualquer forma de violência, intervém agora. Dá coragem à vítima para buscar ajuda, converte o agressor, restaura o que foi quebrado. Senhor, encerra esta poderosa oração com a certeza de que foste fiel em ouvir cada palavra, cada súplica, cada pedido. Pai amado, selamos tudo o que oramos com o sangue de Jesus. Que cada proteção solicitada seja ativada agora pelo poder do Teu Espírito Santo. Declaramos que a nossa família está coberta, guardada, protegida pela Tua mão poderosa. Obrigado porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Obrigado porque o Teu amor por nós é eterno, a Tua fidelidade permanece para sempre. Confiamos que farás muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. A Ti, ó Deus nosso Pai, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo, seja toda a glória, honra, louvor e adoração, agora e para sempre. Amém e amém. Pai, o nosso coração transborda de gratidão neste momento. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares, por seres presente em cada detalhe das nossas vidas. Que esta oração não termine aqui, mas continue ecoando no nosso coração ao longo de todo este dia. Que acordemos amanhã e nos lembremos de que estamos protegidos, que caminhemos confiantes, sabendo que Tu vais à nossa frente e guardas a nossa retaguarda. Que a nossa família seja um testemunho vivo do Teu cuidado, da Tua proteção, do Teu amor imensurável. Oramos tudo isto no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso protetor. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus enquanto oravas junto comigo, compartilha este vídeo com alguém que também precisa desta palavra de fé e proteção. Há muitas famílias que estão passando por momentos difíceis, que precisam saber que Deus é o guardador que nunca dorme. Escreve amém nos comentários como uma declaração de fé, como um testemunho de que acreditas no poder desta oração. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão a tua família. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo, com cada membro da tua família, hoje e sempre. Vai em paz, vai protegido, vai na certeza de que o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Amém.